O Ministério Público, a Promotoria de Justiça em Marília, já está investigando o que pode ter provocado 2 mortes esse mês no Hospital das Clínicas em Marília. Os parentes dizem que esses pacientes ficaram esperando por 2, 3 semanas, internados em macas nos corredores, esperando para fazer exames, para serem encaminhados à UTI, para serem encaminhados a cirurgias. Morreram sem fazer exames, sem irem para a UTI, sem pelo menos passar por cirurgias. Morreram esperando. E agora o Ministério Público está de olho. Pode soltar, Eli. O caso mais recente foi registrado no último domingo. A empregada doméstica Márcia Santos Morelli morreu depois de passar 18 dias internada aqui no Hospital das Clínicas de Marília. Segundo a família da paciente, ela aguardava a vaga em outro hospital para ser submetida a uma cirurgia neurológica, mas acabou morrendo em uma maca no corredor do setor de emergência. Eu paguei a tomografia para que fosse encaminhado o mais rápido possível para a gente saber do problema e tratar, né? E só que sabendo do acontecimento, né, depois da tomografia, o médico da Pompeia transferiu minha mãe para o Hospital das Clínicas, o HC em Marília, onde estava sendo o melhor recurso para um possível encaminhamento melhor para uma cirurgia, né? O diagnóstico qual que era? O diagnóstico da tomografia foi uma hidrocefalia, onde teve um acúmulo de água no cérebro. Aí lá eles investigaram mais a fundo, né? Descobriram que tinha um sangramento na cabeça da minha mãe, fizeram os diversos exames até achar que era um aneurismo, que uma veia atrás do crânio, aqui no cérebro dela, estava uma bexiguinha prestes para romper. De acordo com o filho da vítima, os parentes chegaram a propor que ela fosse transferida para um hospital particular, mas os médicos teriam afirmado que o caso não era grave e que a paciente podia esperar. A gente conversando com o médico, né, tratando desse assunto, né, não deixando a minha mãe desamparada, né, e a gente conversou e ele só dava a estabilidade que a minha mãe estava bem, que o assunto não era grave, né, que era grave, mas estava controlado. Né? Minha mãe ficou numa maca 3 dias até ser transferida para que eles chamam de acampamento lá no fundo, onde só cortinas separam as pessoas, né? Os pacientes. É terrível, cara. Em menos de um mês, pelo menos 3 boletins de ocorrência foram registrados por suspeita de negligência no serviço de emergência do Hospital das Clínicas de Marília. No dia 3 de outubro, parentes de uma mulher de 46 anos também procuraram a polícia após a morte da paciente, que teria passado 20 dias em um dos corredores do hospital à espera de um leito para internação. No mês de agosto, o jornalismo da TV Record exibiu o drama dos pacientes durante a greve dos funcionários do Complexo Famema, que durou 45 dias. Nas imagens enviadas por um telespectador, dá para ver a grande quantidade de pacientes que recebiam atendimento em macas nos corredores do setor de emergência do hospital. Situação que parece ainda não ter sido resolvida, como mostram estas imagens exclusivas gravadas por nossa equipe na tarde desta quinta-feira. Diante das denúncias, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar as circunstâncias das mortes dos pacientes e por que motivos eles teriam sido internados nos corredores do hospital. A investigação que nós vamos fazer, ela vai obedecer ao que determina a legislação. Como os pacientes devem ser atendidos e encaminhados. Então, tudo que estiver fora dessa legislação, nós vamos pedir a correção judicial. Em um dos casos investigados, um aposentado aguardou por 3 dias uma vaga na unidade de terapia intensiva do hospital. Depois de procurado pela mulher do paciente, o promotor chegou a encaminhar um pedido para que ele fosse transferido para outro hospital da cidade, que também é conveniado ao Sistema Único de Saúde. Mesmo assim, o homem continuou em uma maca no corredor, onde morreu. Aqui em Marília, nós temos um hospital que é Santa Casa, que pode atender, e tem um outro hospital, que é o Hospital Universitário, que é muito bem aparelhado. Então, o que não é possível admitir é que uma vida se perca tendo estabelecimento hospitalar e tendo profissionais para atendimento. Então, uma questão fica de burocracia. Quer dizer, um atendimento em um hospital público que está sobrecarregado e você perder a vida porque não pode ser levado para um hospital que é particular, que é o Hospital Universitário ou a Santa Casa de Marília, para salvar essa vida. Então, aí que fica o inconformismo, que nós vamos então instaurar procedimento para apurar o porquê que está ocorrendo casos e por que ocorreram esses dois. Ocorreram outros, vamos verificar isso tudo para apurar devidamente os fatos. Que outras pessoas
que outras pessoas não percam pessoas importantes na sua vida, sabe? Porque minha mãe era uma pessoa importante, uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa que faz falta hoje aqui em casa, né? E surgiu um problema, sim, mas era um problema que dava para correr, dava para tratar, dava para ser feito, né? Se o SUS não quisesse fazer, a gente fazia particular, só precisava da posição do médico. Pega, corre atrás e faz, né? Hoje eu perdi minha mãe e eu me culpo porque pouco eu pude fazer por ela, aguardando que o SUS pudesse fazer alguma coisa. As pessoas aguardam, né, que a saúde pública possa fazer alguma coisa por nós. Tá aí uma senhora bastante jovem, né? Faz falta hoje. Quantos estão fazendo falta? Quantos, né? Perderam a vida, quantos perderam parentes? E perderam dessa forma, assim, sem o mínimo de dignidade. As pessoas internadas nos corredores, sendo tratadas, né? Muito piores do que cobaias de laboratórios. Tá aí, ó. Né? Essa é uma situação crônica, caótica, em Marília, em Botucatu, em Bauru, em Sorocaba, como a gente já mostrou. Complexo hospitalar em Sorocaba vive lotado. Chega a ter que pegar até as macas do SAMU quando leva pacientes para lá, né? E tem que ficar retendo essas macas, as ambulâncias ficam paradas. A situação é caótica na saúde pública em todo lugar. Não é exclusividade do Hospital de Clínicas em Marília. O Ministério Público em Marília terá menos trabalho do que o Ministério Público em Bauru, né? Do que a polícia até em Bauru, que está investigando quase que 500 mortes registradas no pronto-socorro central desde 2009. Em Marília são 2 pessoas que morreram e essas mortes foram mal explicadas esse mês e o Ministério Público está com esses casos para apurar. Tivesse sido uma, já é motivo de muita preocupação. Não eram casos irreversíveis. Olha, não tem mal o que fazer, né? Sua mãe vai morrer. Não era caso irreversível dessa forma. Era uma mulher jovem que tinha, sim, um problema sério, mas um problema facilmente contornado desde que houvesse o empenho de profissionais, houvesse o empenho de exames, né? Houvesse o empenho de uma estrutura que existe para atender ao povo. Né? Se essa estrutura toda tivesse sido empenhada, não só essa mulher estaria aqui hoje, né, assistindo ao Balanço Geral junto de sua família, mas tantas outras pessoas, né, não teriam morrido de maneira tão besta. Tão besta. Como é difícil, né? A gente compreender isso. Que as mortes bestas se sucedem e ninguém faz nada. Ninguém faz nada em lugar nenhum. Não há um mínimo de, eu diria, compadecimento, né? Ninguém se compadece. Ninguém se preocupa. Poxa vida, olha, tem uma senhorinha no corredor, tem um senhorzinho de idade lá, né, recebendo oxigênio no corredor e ele pode ser contaminado, ser infectado por outras doenças. A gente precisa de mais isolamento, a gente precisa de mais leitos. Cadê os investimentos? O Hospital de Clínicas, quando ele foi instituído em Marília, era uma das referências não só para a região de Marília, mas para o Brasil. Hoje ele é defasado porque, ao longo dos anos, a cidade cresceu, a região cresceu, o progresso chegou. E ele, em vez de progredir, ficou estacionado no tempo. Está lá um imenso prédio, mas sem a menor capacidade de dar conta da demanda. Sem a capacidade, né, não por parte dos profissionais, mas a capacidade de instalações físicas, de novos equipamentos, né, a capacidade que faz esses bons profissionais desempenharem bem o conhecimento que eles têm. Né? O médico é bom, barbaridade, mas cadê aquele exame que tinha que ter sido feito? Para saber onde ele precisa passar o bisturi. Não foi feito. Por quê, doutor? Foi negado. Ah, por quê? Porque é caro. É caro! Essa alegação não cola mais, porque cada um desses pacientes não contribui com poucos impostos, não. Nós pagamos e pagamos a mais alta taxa tributária do mundo. Deveríamos ter, então, os melhores serviços do mundo. Na Somália é capaz de ter hospital melhor que aqui.
A assessoria do Hospital de Clínicas em Marília, né, disse, e também a superintendência da Santa Casa, orientaram a família desses pacientes, as famílias, a formalizarem uma queixa na ouvidoria dos estabelecimentos para que lá nos hospitais seja aberta uma sindicância para apurar esses casos.